noite, pessoal. Mais um vídeo. Meu nome é Yara, eu sou advogada e estou fazendo uma sequência de vídeos sobre a guerra híbrida. Bom, hoje nós vamos falar sobre bioguerra. Eu já tinha gravado um vídeo anterior falando sobre a possibilidade de estar acontecendo neste momento no planeta uma guerra biológica. E hoje eu trago mais informações. Por quê? Vocês lembram, né, e muito se fala sobre o início do epicentro do coronavírus, que aconteceu em Wuhan, numa província da China. Pois é, esses registros aconteceram em dezembro de 2019. Só foram revelados para o mundo a partir de janeiro, quando oficialmente a Organização Mundial da Saúde reconheceu a existência de um novo vírus que estava contaminando pessoas na China. Então, o que acontece? A China colocou toda a cidade de Wuhan em quarentena, construíram hospitais, adotaram um sistema de prevenção de doenças, isolamento e informações à comunidade para conter a disseminação do vírus. Mas, mesmo assim, antes de começarem essas medidas sanitárias, esse vírus já havia contaminado outras pessoas do planeta, porque naquela feira de Wuhan, naquele período, existia assim, uma grande circulação de pessoas, inclusive essa província de Wuhan é uma cidade com mais de 10 mil habitantes, é um centro comercial importante e muito movimentado. Então, o que aconteceu nesse período? Muitas pessoas circularam por lá, estrangeiros, pessoas da própria China, europeus, canadenses, americanos, brasileiros, italianos, enfim. A epidemia hoje já atingiu mais de 100 países e já tem 5.100 pessoas mortas. Mas, muito interessante o que aconteceu. A China já está divulgando que o número de novas contaminações vem caindo, eles já conseguiram contornar a crise da expansão e da disseminação do vírus, e eles já estão desmontando os 16 hospitais que eles haviam construído emergencialmente para conter a epidemia. No dia 11, né, essa semana foi no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a pandemia do coronavírus. Isso significa que ela já é uma emergência mundial. Por que estou gravando esse vídeo? Por que estou falando de bioguerra se nós estamos dizendo que o vírus já está sob controle? Por quê? Se descobriu que esse vírus ele apresenta 5 mutações. E essa mutação que foi encontrada na China é a mutação C. Então, provavelmente, a mutação A e B vem de outro país. Por que estamos suspeitando de alguém? Porque existiu aqui no final do ano, quando os cientistas chineses começaram a pesquisar sobre a origem desse vírus e relacionaram alguns fatos, fizeram pesquisas que estão depois nesse vídeo. Eu vou deixar todos os links com todas as fontes para vocês assistirem os vídeos, lerem as reportagens e constatarem vocês mesmos que ontem já começou a se divulgar a possibilidade desse vírus já ter feito outras vítimas nos Estados Unidos ainda no ano passado, no ano de 2019, muito antes de ter sido contagiado o primeiro paciente na cidade de Wuhan, na China. Então, o primeiro-ministro, na verdade, não é o primeiro-ministro, é diretor adjunto e porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Na quinta-feira, dia 12, ele fez uma publicação que pode ser constatada por por vídeos. Essa notícia ela circulou no dia 12 de março, portanto ontem, que militares do Exército dos Estados Unidos teriam levado o coronavírus para Wuhan, porque houve jogos militares em outubro do ano passado
não sei se foi realmente em outubro, mas houve jogos militares realizados nos Estados Unidos, realizado na China, e militares dos Estados Unidos foram diagnosticados com o coronavírus depois do óbito que aconteceu nos Estados Unidos. Então, existiu aqui um virologista e diretor do Centro de Prevenção de Doenças, Robert Redfield, admitiu que alguns americanos que aparentemente morreram de gripe foram testados positivos para o coronavírus no diagnóstico póstumo, durante o Comitê de Supervisão da Câmara na quarta-feira desta semana. Então, existem aqui algumas fontes que eu vou demonstrar aqui, que que publicaram informações sobre esses estudos. Por exemplo, tem uma notícia aqui da Global Research, está em inglês, mas ela pode ser traduzida. Então, China, coronavírus na China pode ter sido originado dos Estados Unidos. Foi aqui, pois é, pode não ter iniciado naquele mercado onde se dizia, no mercado chinês, onde se adquiria animais vivos. Essa notícia, ela é do dia 22 de fevereiro de 2020, portanto, antes dessas informações que foram divulgadas ontem. Já existia uma pesquisa, existem aqui muitos cientistas chineses que fizeram um levantamento e eles chegaram à conclusão de que esse vírus já existia e já estava fazendo vítimas, provavelmente em outro país. E também, suspeitando da possibilidade de guerra biológica, se fez aqui um relatório de fatos que aconteceram recentemente na China. Primeiro, em 15 de fevereiro de 2018, houve a epidemia de um vírus H7N4, que provavelmente foi também, fez algumas vítimas, mas ele atacava animais, que era a gripe aviária. 2018, junho de 2018, a gripe H7N9, também outra gripe aviária, atingiu os animais da China. Em agosto de 2018, houve uma gripe africana. Em 2019, houve uma massiva infestação isso aqui é uma coisa estranha, mas assim, 8.500 hectares chineses de produção foram infestados de um tipo de minhoca. Em dezembro de 2019, isso prejudicou e atacou as plantações. Em dezembro de 2019, o coronavírus aparece na China, num centro de economia, um grande centro de economia chinês. Em janeiro de 2020, esse vírus ele contamina as pessoas na província de Wuhan e depois ele se espalha pelo mundo. Então, isso é possivelmente uma evidência de que pode estar acontecendo uma guerra biológica aqui contra a China. Por quê? Porque existiu primeiro uma gripe que atingiu as aves, a gripe aviária, depois uma gripe suína, depois essa infestação de minhocas que atacou a plantação e depois o coronavírus. Então, isso aqui é possivelmente isso é uma hipótese, existem fundamentos para essa pesquisa, existem aqui 12 links de pesquisas. Essa pesquisa é fundamentada, não é tirada do acaso e não é também uma teoria conspiracionista, né? Temos também outros portais noticiando ontem
da possibilidade de estar ocorrendo nesse momento uma guerra biológica contra os chineses. Vamos ver mais uma fonte aqui. Nós tivemos um fato muito interessante. Em outubro de 2019, 18 de outubro de 2019, aconteceu um evento interessante, mundial, que é promovido pela... na verdade, esse evento se chama um exercício de uma pandemia global. Então, é realizado uma espécie de uma simulação do que aconteceria no planeta se houvesse uma pandemia global de um vírus. Essa simulação, essa reunião foi feita em 18 de outubro de 2019. Teve aqui, patrocínio de escola de Bloomberg School, Fórum Econômico Mundial e Fundação Bill Gates e Melinda Gates. Eles fizeram aqui uma espécie de um exercício e tem então um vídeo que vocês podem acessar nessa página. Vou deixar o link nas descrições, onde fazem uma reunião, né? Fazem aqui uma reunião e eles fazem uma espécie de simulação do que began in healthy looking de estar sendo atacada por uma arma biológica. Não existe assim números, evidências, fontes do que está acontecendo nos Estados Unidos. Não existe da parte dos Estados Unidos informações prestadas com relação àquelas mortes que teriam acontecido ainda no ano passado, desses pacientes que foram diagnosticados posteriormente com coronavírus. Então, isso é muito importante acontecer. Esses dados são dados que interessam à humanidade, interessam ao mundo, interessam à China. E se de fato se constatar que está acontecendo um ataque biológico, é uma coisa muito surpreendente, né? Porque afetou o mundo inteiro e acabou por criar uma crise global na economia, inclusive atingindo a Bolsa de Valores, né? As cadeias de produção, né, de todos os produtos, que já está causando a falência de empresas, demissões de pessoas, e sem contar ainda as inúmeras mortes de pessoas pelo mundo inteiro e as que ainda vão acontecer. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo pedindo que vocês deixassem o seu like, compartilhassem com seus amigos, que vocês... eu vou fazer mais um vídeo nesse canal, falando sobre a queda da Bolsa de Valores, a alta do dólar e a subida do preço do petróleo, a queda do preço do petróleo, a subida do dólar por conta de outros fatos que estão acontecendo na guerra híbrida. Então, eu gostaria que vocês, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com seus contatos, ficarei agradecida, porque isso vai ajudar bastante nas nossas investigações. O propósito desse vídeo não é disseminar ideias de conspiração. Nós não estamos fazendo vídeos conspiracionistas, nós estamos fazendo estudos, deixando links, e para que as pessoas pensem, raciocinem diante de uma situação como essa, como que a população deve se posicionar diante das autoridades, diante dos países imperialistas que exploram os países dependentes, como é o Brasil em relação aos Estados Unidos, como são outros países em relação à Rússia, por exemplo. Então, vou agradecendo e vou pedindo que vocês assistam os vídeos anteriores sobre guerra híbrida, bioguerra e guerra biológica étnica. Boa noite.